noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Futebol e Política, Minha Vida como Corintiano. Este programa é uma iniciativa da comunidade de coletivos corintianos progressistas, que são, entre eles, o Coletivo Democracia Corintiana, o Movimento Toda Poderosa Corintiana, Corintianos de Esquerda, Coringão Antifa e a comunidade Barbearia Batalha. Quero agradecer também aqui aos companheiros Desirê Rodrigues, a Mônica Toledo, José Luiz Teixeira e todo um pessoal que nos ajudam aí nos bastidores para a gente estar realizando esse programa. Também quero agradecer a todos os coletivos, os canais que estão nos retransmitindo. Então, sejam todos bem-vindos, boa noite. Você pode estar participando no Facebook do Movimento Toda Poderosa Corintiana, no Facebook do Coletivo Democracia Corintiana, ou aqui no YouTube da comunidade de coletivos corintianos progressistas. Podem mandar suas mensagens. Para quem não me conhece, eu sou Ana Lu Tomé, sou conselheira do Corinthians e cofundadora do Movimento Toda Poderosa Corintiana. E agora eu vou apresentar um companheiro meu aí de chapa e de conselho, meu amigo Carlos Ojeda. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos, nossos companheiros, minhas companheiras, meus camaradas, minhas camaradas. Eu sou Carlos Ojeda, eu prefiro que me chamem de Ojeda, e sou conselheiro trienal do Corinthians e um dos fundadores do coletivo Democracia Corintiana. É isso aí, Ojeda. Eu tenho que começar a me policiar. Mas é difícil depois de tantos anos, mas eu vou me policiar, Ojeda. Bem, e hoje o bate-papo vai ser muito interessante, porque o nosso convidado tem muita história boa para contar, tá? É um corintiano que é publicitário, sociólogo, jornalista e um dos fundadores do Gaviões da Fiel Torcida. Então, vou chamar aqui para conversar com a gente o Chico Malfitani. Boa noite, Chico, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ojeda, boa noite, Ana Lu, boa noite a todos que estão assistindo, obrigado pelo convite, e vamos iniciar o nosso bate-papo aí, que tem muita coisa para falar, muita história para contar. É isso aí. Ó, a Célia Medina já começou aqui, boa noite, salve Ana Lu, salve Ojeda, grande entrevista hoje. E o Ginaldo de Vasconcelos Filho também já está na audiência, do mesmo jeito que o nosso amigo Geraldo Carvalho também já estava aguardando, agora já está nos assistindo. Chico, para começar a nossa história, né, vamos começar do início. Como é que o Corinthians surgiu na sua vida? Bom, gente, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte: o tabu continua, o São Paulo não ganha da gente lá em Itaquera. Isso é o primeiro ponto que eu tenho hoje. É isso aí. Quebramos o tabu lá no Morumbi. Né? E eles aqui podem falar o que é que eu popô, que não sei o que, não importa. O tabu continua. O time está ruim, está mal. Né? Tem gente que está achando que vai para a segunda divisão, mas o São Paulo não ganha em Itaquera. É isso que interessa. O Palmeiras não tem Mundial e o São Paulo não ganha em Itaquera. É isso que interessa. Perfeito. Começou bem. Como é que o Corinthians começou na minha vida? É o seguinte, eu tinha meu avô, pai do meu pai, chamava Carlos Malfitani, era um italiano, imigrante, depois se naturalizou brasileiro, veio, acho que jovem aqui para o Brasil, e meu pai não gostava muito de futebol, minha mãe não tinha ninguém na família que era muito ligado ao futebol, o meu avô era corintiano, e quando eu tinha lá volta de 9, 10 anos de idade, ele falou, quer ir num jogo comigo? Aquele italiano clássico, estava com um chapéuzinho, com uma peninha assim do lado aqui, sabe, todo chique, né? Sempre o terninho, ele era bigodinho, assim, o italianão, né? E nervoso, dava sempre com um porrete no carro, você devia ser briguento pra caramba, mas era um lorde italiano, assim, parecia um lorde da Sicília. A gente não sabe direito se ele é da região de Amalfi, ou se outras pessoas diziam que ele veio da Sicília.
então a gente não sabe bem de que região ele era. Outros falavam que era da Calábria, Calabrês, mas eu me dava bem com ele, né? Com meu avô, pai do meu pai José Malfitani, que já faleceu, meu avô Carlos também, falou: quer ir no jogo comigo? Eu falei: pô, claro, garotão, 10 anos, me levou num Pacaembu, me levou na numerada Descoberta. Eu lembro disso, aquelas cadeirinhas de madeira do velho e saudoso Pacaembu, para mim um crime o que fizeram privatizando o Pacaembu, né? Onde eu tive grande parte das minhas alegrias e tristezas na vida foi no Pacaembu, grandes emoções de vida no Pacaembu. Me levou para ver Corinthians e Palmeiras. E o Corinthians ganhou de 1-0, se não me engano, o gol do Lanzoninho. E eu adorei ver, eu fiquei de frente para a torcida corintiana, adorei a torcida corintiana. Ele falou: você torce para quem você quiser. Ele foi meu primeiro jogo e foi a minha amor à primeira vista com a torcida corintiana. Me apaixonei não só pelo Corinthians, pela torcida corintiana, né? E a partir daí comecei em jogo, sempre que... Eu costumo dizer, eu comecei em jogo com 10 anos de idade, fui gritar "é campeão" só quando eu tinha 27 anos de idade. Então, durante 17 anos eu frequentei os estádios, né? Cada ano que passava com mais vontade, com mais amigos, com mais alegria, e vendo o nosso time na fila, né? E aí o amor foi aumentando cada vez mais, a identidade com o povo, que me encantava era ver o povo no estádio, né? O estádio é o lugar onde junta todo mundo, né? De todas as raças, credos, opções sexuais e tudo isso, você está todo mundo junto, todo mundo se abraça, na hora do gol todo mundo se abraça, o cara da Bela Vista, ou da Zona Leste, ou da Zona Norte, da Zona Oeste, o da periferia e o do bairro, entre aspas, nobre, né? Então, aquilo me encantou muito. O Corinthians é povo, né? Nunca gostei da injustiça social que tinha no Brasil e eu me identificava muito com o povo sofrido corintiano, que é o povo sofrido brasileiro, né? Então, o Corinthians é isso, né? Então, essa foi minha identidade com o Corinthians, né? Sem conhecer o Miguel Batalha, sem conhecer os fundadores, claro, mas eu me identifiquei muito com os ideais daqueles que fundaram o Corinthians lá atrás, aqueles operários anarquistas, né? Então, você sabe que... Só um segundo. Você sabe que tinha um dia uma entrevista do Silvio Lancelotti, perguntaram para ele: como é que você, descendente de italiano, virou corintiano? Ele respondeu: eu sou um italiano com personalidade. Meu avô era corintiano e eu era corintiano, malfitano e corintiano. Na Costa Malfitana somos todos corintianos, né? O Lancelotti o Oliveto, o Washington Oliveto. Então, eu trabalhei com o Silvio, trabalhei 5 anos com o Silvio Lancelotti, 4 anos na Veja, quase um ano no Jornal da República, grande figura, né, que já nos deixou, e mantenho a tradição na família. Meus filhos são corintianos, meus netos são corintianos, e vamos em frente, né? Não tem dissidência. Ô, Chico, bem, aí você teve essa vida aí, né, dentro do Pacaembu, na torcida. E como é que surgiu essa ideia dos Gaviões? Foi uma turma que você conheceu lá na arquibancada? Como é que foi? Na verdade, a gente tinha um grupo de pessoas que a gente sempre... que a gente não se conhecia de fora do estádio, a gente foi conhecendo no estádio. A gente sempre chegava no estádio, ficava bem ali no meio do meio campo, ali, né? No Pacaembu, no velho Morumbi, quando inauguraram um pedacinho do Morumbi, ali acho que foi 61 ali, né? Tinha só um trecho muito pequeno, 1/3 do Morumbi, que tinha arquibancada de cima, assim, completo. Aí, o resto era tudo uma geraltona embaixo, né? E a gente sempre sentava mais ou menos juntos. Começamos a ficar amigos de se encontrar no jogo. Cada um levava a sua bandeira, tinha um pessoal da Bela Vista, né? Uma turma da Bela Vista, uma turma da Zona Leste, né? Então, a gente se conhecia de arquibancada. Na verdade, nem era arquibancada na época, era geral, né? A gente se conhecia na geral, né? No cimentão ali. E ficamos amigos ali, né? Conheci o Flávio La Selva lá, o Joca lá, o Igor Dondo, que era um russo, muito amigo meu, o Arthur Timerman, o Saraiva, esse... Deixa eu te interromper um pouquinho só. Eu queria que você repetisse os nomes dos fundadores da Gaviões, porque tem muita gente...
hoje em dia, que se diz que usurpa esse direito. Não, eu fundei a Gaviões, igual aquele jogo do Pelé, que na Rua Javari tinha 300 mil pessoas, né, que viram aquele gol do Pelé. A Gaviões é a mesma coisa, né? E a história que eu conheço surgiu para combater a ditadura do nefando e nefasto Wade-Elu. Mas tem muita gente lá. Por favor, repete quem eram os fundadores? Só para ficar registrado. Deixa eu voltar só um pouquinho, Reda, e daí fica mais fácil. Aí a gente se conhecia de arquibancada e a gente estava muito chateado com a história que o Corinthians estava na fila, né? Era o Faz-me Rir. Os adversários chamavam ali do time da Marginal Sem Número do Faz-me Rir, né? Era aquela opressão que tinha digamos, da elite contra o povão, né? E que a gente era do povão, né? Os marginais, né? E a gente se conhecia ali do estado. E quem estava na presidência do Corinthians na época era um cara chamado Wade-Elu. Ele era na época da ditadura, isso, né? 68, 67, 68, 69, e ele era presidente do Corinthians já estava há mais de 10 anos, e o time ia muito mal. Ele dominava o clube, né, o conselho do clube. Então, a ideia de se organizar a torcida surgiu do Flávio La Selva, que era companheiro nosso ali de arquibancada, né, de geral. Falou, vamos fazer uma reunião para a gente se organizar e fazer um movimento da geral para dentro do clube, vamos fazer manifestação na arquibancada para ver se derruba esse Wade-Elu, que está há 10 anos no Corinthians, usufruindo do nome do Corinthians, né? Ainda era da Arena, do partido que apoiava a ditadura, e quando tinha eleição, ainda quando não havia eleição para presidente, nem para governador, nem para prefeito. Às vezes havia eleição para deputado federal, né? E aí a ditadura se legitimava com essa eleição para deputado federal com 2 partidos, Arena e MDB, né? E ele era da Arena, que é partido que apoiava a ditadura. E a gente falou, vamos derrubar esse cara dentro do Corinthians, fazer um movimento para derrubar. Então o Flávio teve a ideia, vamos fazer uma reunião para ver se a gente consegue formar uma torcida organizada para derrubar esse ditador dentro do Corinthians, né? E nós marcamos uma reunião, nós não tínhamos lugar para ir. Aí eu lembrei do meu avô Carlos, corintiano, que morava na Alameda Santos, quase esquina com a Joaquim Engenho de Lima, entre a Joaquim Engenho de Lima e a Brigadeiro, do lado direito, na mão de direção hoje parece que é uma franquia da Copenhague ali. Né? E ali, e a casa dele tinha uma garagem na frente, né, da casa, fechada. E eu pedi para o meu avô, falei, vô, me empresta a garagem no sábado aí vou trazer uns amigos daqui do Corinthians para a gente fazer uma reunião. Ele falou, claro, me emprestou. Garagem, eu tinha na época 18 anos de idade, né? Faria 19 em setembro. E marcamos a reunião. E quem foi na reunião? Que eu me lembre, daqueles que eu me lembro. Eu estou com 72 anos, né? Mais de 50 e poucos anos depois da fundação da Gaviões. Às vezes a memória me falha, né? Mas eu tenho certeza absoluta. Flávio La Selva, eu, o Carlos Augusto Saraiva, o Joca, o Igor Dondo, que era um russo apátrida que morava na Bela Vista, o Rosinha, que morava na Bela Vista também, o Manchinha, que está vivo, né? Está lá na Gaviões até hoje, o Manchinha, o Daga, que era um garoto, tinha acho que 14 anos na época, o Cláudio Faria Romero também, que era um garoto na época, tinha 14, 15 anos de idade, o Inaté, que era o nosso chefe de bateria, de tudo, era um negão fortão, assim, boxeador, uma figura ótima. Eu estava o Brasil de Oliveira, que eu acho que quem foi... Eu me lembro, assim, e o Arthur Timerman, eu falei, né? Eu sei que nós éramos um 12. Eu posso ter falhado em algum... Esses nomes que eu disse estão com certeza, né? Com certeza estavam lá. E eles são os fundadores. Foi no final de tarde, começo de noite, da Alameda Santos, em junho de 1969, que a gente teve a ideia, formalizou a fundação da Gaviões. Nos reunimos lá, vamos formar uma torcida organizada, não tem torcida organizada aqui no estádio, né? No estado de São Paulo, tinha lá os Dragões Rubro-Negros do Flamengo, né? Vamos pegar um nome assim que lembra uma coisa de animal, forte, né? Se pensou naquela época, alguém sugeriu Carcará da Fiel, tinha aquela música do Carcará, pega, mata e come Carcará, mais forte do que homem, né?
Então se pensa. Ele pensou nisso. Aí acho que foi o Brasil. Eu acho que foi o Brasil de Oliveira, eu acho que foi, não tenho certeza absoluta. Mas alguém falou, Gavião, vamos fazer uns Gaviões da Fiel. Eu falei, puta. Todo mundo falou, porra, que ideia, vamos fazer uma votação, deu unânime. Lá os 12 votaram a favor da Gaviões. Elegemos ali a primeira diretoria, entre aspas, né? A gente nem imaginava, nenhum de nós tinha sequer a mínima ideia do que se tornaria Gaviões anos depois. Né? Ali era uma coisa, era um grupo de garotos, entre 14 e, no máximo, 20 anos de idade, no máximo, né? Mais velhos. Eu estava, talvez, entre os mais velhos. Eu era estudante do cursinho de economia, estudante de economia, na FMU, o Saraiva também, o Flávio era estudante da Faculdade de Direito, o Joca, eu não lembro o que ele fazia, o Joca era um cara muito esclarecido, muito... o Arthur, estudante de medicina, era uma turma e uma turma boa de briga também, o Inaté, o Brasil, o Manchinho, Rosinha também, 2 molecões, loucões pra caramba, o Daga, garotão, o Cláudio também, que era meninão. Então, lembro com muita saudade, a gente era muito idealista naquela época, né? A gente fundou a torcida organizada, é bom dizer, nós não fundamos a torcida organizada para pegar São Paulino, pegar palmeirense, bater, não tinha esse foco, né? Claro, a gente já, historicamente, quando a gente voltava do Morumbi, a gente vinha a pé até a Bela Vista, por exemplo, cruzava com gente de outra torcida, trocava umas porradas, ninguém matava ninguém, não tinha nada disso. Você, no máximo que você fazia, tirava a camisa do cara, deixava o cara de cueca coisa de moleque, deixava o cara de cueca na rua. Era uma coisa mais saudável. Não houve uma decisão, vamos formar uma torcida organizada para formar uma brigada, para sair na porrada. Não, ao contrário, nós queríamos fazer uma festa dentro do estádio. Esse era o objetivo, né? Fazer uma festa. E o objetivo principal, isso é inegável, quem negar isso está sacaneando, está falando mentira na história da... Era derrubar um ditador que estava dentro do Corinthians, que era o Vadielu. E o que ocorreu aí, Eugênia e Ana Lu? É que quando a gente começou, vamos fazer, como é que vai ser? Vai ser Gaviões da Fiel. Então, uma turma vai atrás de comprar, ir nas casas pernambucanas, comprar tecido para fazer bandeira. Outro, vamos tentar fazer um desenho de um gavião. Vamos tentar fazer camisa. Vamos arrumar uma grana para comprar tambores, né? E vamos eleger a primeira diretoria. Flávio foi o primeiro presidente da Gaviões, eu era o vice. O Carlos Augusto Saraiva era o tesoureiro. Era uma coisa muito pequena. A gente achou que isso, né, não ia tomar a dimensão que tomou. E aí, quando a gente começou a fazer as nossas faixas e levar para o estádio e gritar e cantar ali, vamos acabar com a ditadura do Vadi, né? E as faixas Revolução Corintiana, que é o que ocorria. A polícia vinha para cima, baixar a porrada, cacetete, prender a gente, prender as faixas, porque a polícia achava que nós estávamos protestando contra a ditadura que estava no país. O Brasil vivia uma ditadura militar. E nós, então, torcedores ali, aprendemos ali na arquibancada, a consciência política desse grupo foi formada na arquibancada. De que lado estava a polícia, de que lado estava a justiça, estava do lado da ditadura. Por isso que, naturalmente, a Gaviões teve essa posição de se posicionar contra todo ditador que no Timão quiser mandar e que também no Brasil quiser mandar. A gente é uma torcida que foi formada com consciência política para lutar por democracia e liberdade, para a gente poder se posicionar. Lá o Vadielu contratava capanga para vir querer dar porrada na gente, na molecada. Então a gente entendeu de que lado estava na época o sistema, né? Tem um sistema até hoje que nos oprime, né? Mas o sistema naquela época nos oprimia, nos impedia de ter liberdade, porque o Vadielu era o representante que não podia ser ofendido porque ele era desse sistema que defendia uma ditadura tanto do Corinthians quanto no Brasil. Não estava no Estatuto da Gaviões, no primeiro Estatuto, vamos nos posicionar politicamente, como também não estava no Estatuto, vamos ter no futuro uma escola de samba, um bloco, não. As coisas foram ocorrendo, né? A nossa consciência foi sendo tomada no dia a dia. Nós estamos vendo que uma coisa está ligada à outra, que futebol e política, claro que estão ligados. Nós começamos a fazer política dentro do Corinthians. E 2 anos depois conseguimos derrubar o Vadielu, né? A gente apoiou o Miguel Martinez, como candidato da oposição, né?
Claro que depois que ele se elegeu, logo depois que ele se elegeu, ele se reuniu com os garotos mais jovens da Gaviões e falou: vamos acabar com essa história de Gaviões da Fiel, vamos formar uma torcida que eu possa, o clube pode ajudar, paga os ingressos, faz as bandeiras, dá o lanche para vocês, e aí foi fundada a Camisa 12. Alguns meninos caíram nesse conto, o Cláudio Faria Romero, que depois se tornou um cara com ótima consciência, meu amigo, respeito ele muito, mas na época ele era um garotão, ele caiu no conto lá do Miguel Martinez, que ficou com medo que a mesma força que a Gaviões teve para fazer um movimento da arquibancada para dentro do Corinthians e fazer manifestação no estádio, fazer manifestação lá dentro do Corinthians e conseguimos derrubar o Martinez, ou o Vadielu, poderia um dia se voltar contra ele. Então ele queria uma torcida chapa branca. Aí que foi fundada a Camisa 12. Tanto que nas primeiras vezes, quando a gente cruzava com eles, a gente dava umas bolachas na molecada lá, entendeu? Falava, pô, vocês são os traidores, né? O Raul estava nessa turma, entendeu? O Raul que fala que é fundador da Gaviões, não é fundador da Gaviões. Gosto do Raul, respeito, mas não é fundador da Gaviões. Ele tinha 12 anos de idade quando fundou a Gaviões da Fiel. Então não vem com essa história. Então, a verdadeira história da fundação da Gaviões é assim, é um pouco diferente da fundação das outras torcidas. Por exemplo, a Mancha Verde foi formada porque eles cansavam de apanhar dos corintianos, então vão formar uma torcida para enfrentar os corintianos, para porrada. A torcida independente de São Paulo também era a torcida uniformizada do São Paulo antiga, que era o Hélio Silva, que era o presidente, apanhava da gente, então vamos formar uma torcida para brigar. Então a gente não formou a torcida para brigar, né? Não teve esse foco. Claro que depois se tornou uma puta força, a torcida corintiana foi forte, e aí, claro, pintou uma hegemonia nos estádios, né? Mas o nosso foco era fazer festa, levar as faixas, as bandeiras, né? E essa coisa da violência, depois, se quiserem conversar, a gente conversa sobre isso. Eu acho um absurdo como eles tratam a questão da violência, as autoridades, entre aspas, tratam, porque elas acabam só incentivando a violência e não diminuindo a violência. Bom, desculpe, falei pra cacete, né? Mas esse é o... Não, inclusive eu vou emendar uma coisa que eu estou muito triste com a torcida do Corinthians, não por causa de ontem, não, porque é coisa que vem acontecendo. Houve o caso da contratação do Cuca e houve alguns amigos nossos, você deve conhecer, Walter Falcheta, o Ambrosio, escreveram matéria no Meu Timão. Se você ver os comentários, parece a torcida do Hitler Juvenil Futebol Clube. 70% dos comentários eram contrários ao que aconteceu, né? A expulsão do estrupador do Corinthians, né? E isso me deixa muito triste, né? Porque eu sou velho também, né? Sou igual a você, também tenho 74 anos. Então, gente que viveu o terror dos tempos sem título, a briga que foi esse tempo todo, né? Fica muito triste quando vê uma molecada e fala: vocês querem transformar o Corinthians em política? Mal sabe a história do Corinthians, mal conhece o nosso ethos, como é que nós começamos. Mas eu vou emendar com a pergunta, é a seguinte. Eu sei que é difícil para você falar da Gaviões, mas é o seguinte: as últimas eleições, a Gaviões se posicionou praticamente a favor do desgoverno que existia. E agora, no caso do Cuca, todas as outras que serem organizadas, todas, Estopim, a Camisa 12, a Macabra, o Coringão Chopp e o Pavilhão, lançaram manifestos contra a contratação do Cuca, menos a nossa gloriosa Gaviões da Fiel. Você tem a dizer sobre isso, Chico? Eu acho, olha, eu estou, como te falei, estou há quantos anos? Fundamos em 69, nós estamos em 2023, são 54 anos de Gaviões, né? Meu prazer é estar no estádio sentado lá junto com eles, tal. Já frequentei mais a quadra, ultimamente não tenho frequentado por uma série de motivos, mas tenho meus amigos até lá, o Dentinho, o presidente do conselho, muita gente, a meninada jovem, né? Primeiro, o seguinte, eu nunca imaginei que a Gaviões fosse ficar o tamanho que ficou, a grandeza. Isso mostra que o povo, quando quer se organizar, ele tem muita força. E o Gaviões é um exemplo do que é o povo organizado, e nenhum governo gosta de povo organizado, por isso a imprensa não gosta de povo organizado, por isso que a imprensa, eu sempre expliquei isso lá para o pessoal da Gaviões, vocês acreditam em tudo que a imprensa fala sobre a Gaviões? Não. Mas vocês acreditam em tudo
que a imprensa fala sobre o MST, sobre os sindicatos. Então, o sistema, o poder, não gosta de povo organizado, seja em sindicato, seja em movimento social, seja em torcida organizada. Por quê? Porque quem é organizado não é capacho, ele reivindica, ele sabe os seus direitos, ele luta por aquilo que é justo, né? Então, a Gaviões é assim. A Gaviões, muita gente me pergunta, qual é a diferença da Gaviões quando você fundou e hoje? Eu falei, bom, quando a gente fundou a Gaviões, talvez morressem 50 pessoas assassinadas por ano no Brasil. Hoje morre 50 mil. A diferença é o Brasil. A Gaviões é um reflexo da sociedade, né? Em alguns momentos é mais progressista, mais a cabeça aberta, outros momentos ela é mais conservadora, né? Eu nunca eu fui da primeira diretoria, depois nunca mais pertenci a nenhuma diretoria dentro da Gaviões, né? Sou amigo, fiquei amigo de todos que passaram por lá, amigos, porque a minha amizade fundamental com eles era na geral, na arquibancada. Onde a Gaviões cresceu foi na arquibancada, não foi na quadra, foi na arquibancada. Ali foi o lugar, era o nosso ponto de encontro, ali que o operário, o cara que puxa a carroça na rua vendendo reciclado, é ali que ele, né, esse futebol elitista de hoje que divide, não existia naquela época, a gente era todo mundo junto ali. Então, assim, claro, teve diretorias com que eu tive uma baita convergência de pensamento político. Eu nunca quis levar a política para dentro da Gaviões. Digo, a política partidária. Eu acho complicado levar a política partidária dentro da Gaviões, porque dentro da Gaviões tem tudo. Tem gente de direita, gente de esquerda, gente que detesta a política, gente que ama a política, gente que... Então, é um reflexo da sociedade brasileira. Eu acho que nesses últimos 4 anos do Bolsonaro no governo, quer dizer, em 2018, a gente tinha uma diretoria e tinha o nosso presidente na época, o Digão, que tomou uma posição muito correta e que eu logo assumi junto com ele e com o Dentinho. Quer dizer, Gavião, não vote em quem apoia a ditadura, porque não tem lógica você apoiar. Você pode votar em quem você quiser no primeiro turno. Tinha 500 candidatos no primeiro turno, tinha o Alckmin, Meirelles, 500 o Cabo da Ciolo, sabe lá. Mas você não votar no Bolsonaro em 2018 é você votar em alguém que queria extinguir, queria matar até algumas pessoas da Gaviões, porque o Bolsonaro não deu entrevista dizendo que o erro da Revolução de 64, o golpe de 64, foi ter matado mais uns 30 mil. Eu podia estar no meio desses 30 mil. O Joca podia estar no meio, que era um cara que contestava o regime. O Flávio Laselva, o Inaté, o Igor, o Arthur Timerman, ele podia ter matado. Como é que nós podemos apoiar um candidato que apoiou a ditadura militar no período da nossa fundação, quando nós sofremos na mão, né? Nós vimos como é que a polícia nos tratava na época da ditadura. A polícia militar, a tropa de choque, sempre encarou o cidadão como inimigo. Então, o Digão tomou uma posição muito difícil. Gavião não vota em Bolsonaro, em quem apoia a ditadura. Vota em qualquer cara, menos no Bolsonaro. E a Gavião tomou uma atitude. Para minha surpresa, nessa última eleição, não houve isso, ficamos neutros. Eu como corintiano, como fundador da Gaviões, como cidadão, achei lamentável, porque nós ficamos neutros em alguém que queria dar um golpe de Estado. Ele queria dar um golpe militar. Os caras acampados na frente... E até dando um golpe, cara acampado na porta do quarto. As torcidas, né? O cara na porta das torcidas. Na porta do quartel, pedindo para os militares tomarem outra vez. Nós sofremos na pele o que foi a ditadura. Então, é um absurdo, é uma incoerência. Então, eu fiquei muito chateado quando vi que a nova diretoria, que tinha assumido recentemente, achava que futebol não se mistura com política, que, né, quer dizer, o que foi a democracia corintiana, meu Deus do céu? O que foi o Sócrates, o que o Sócrates dizia, o Casagrande, o que foram os fundadores do Corinthians, né, o Corinthians foi perseguido pela ditadura da época do Getúlio, era um ditador, foi perseguida pela ditadura do Getúlio, porque era um time de operário, era subversivo. É não conhecer nada, é uma bobagem. Aliás, a política se mistura com tudo, a política está em tudo na vida da gente. Isso é gente de direita que não tem vergonha de dizer que é de direita, fala, a política não se mistura com a ditadura. Quando o cara da PM baixa o cacete na gente, sabe o que ele está fazendo? Né? Ele está obedecendo a ordem de um governo, de um governador que é de direita, que acha que o povo é inimigo, que tem que pôr a tropa de choque no estado para dar porrada na gente. O nome já diz tropa de choque.
A culpa é do policial? Não, ele foi treinado para dar porrada, porque para ele o civil é um inimigo, o torcedor é um inimigo, né? Então, precisa ter uma outra mentalidade, né? E, ao mesmo tempo... Então, assim, eu fiquei muito decepcionado com agora, reflexo da sociedade. Uma parte da sociedade brasileira, a eleição foi decidida por 2 milhões de votos, né? Metade da sociedade brasileira quase queria de volta os militares no poder. Lamento muito que o Brasil retrocedeu tanto, né? Porque na minha época, na época você hoje viveu nesse período, 90% da população brasileira era contra os militares no poder. Sim. Né? Era contra os pazuelos da época, né? E aqui nós tivemos um maluco aí que tem que matar, tem que... contra a mulher, contra a gay, contra... é um negócio tão absurdo. Quando alguém me quer discutir política, eu digo uma coisa, meu amigo, desde que derrubaram a Dilma Rousseff, deram um golpe na Dilma Rousseff, o que melhorou no país? Se você me disser o que melhorou no país, 3 coisas que melhoraram, né? Saúde, educação, transporte, moradia, situação econômica, não. Inflação explodiu, desemprego explodiu, miséria, basta olhar nas ruas. O país entrou numa situação como eu nunca vi em todos os meus 73 anos de vida. E apoiar um troço desse, né? Então, ainda o cara queria dar um golpe para se perpetuar no poder, para esconder as falcatruas que ele fez, né? Para ficar com a joia de 5 milhões ou 16 milhões, para dar dinheiro para a Michele, para vender o nosso petróleo para os árabes a troco de banana. Então, eu acho que aí é uma coisa de se posicionar, como a gente se posicionou na época das diretas já, Gaviões apoiou o movimento das diretas, né? Presidente quem escolhe é a gente, levávamos faixas, como apoiamos a anistia ampla, geral e restrita, levando faixa lá no jogo do Corinthians e Santos, sempre nos posicionamos politicamente. Então, eu acho que... Agora, eu acho o seguinte, a maioria vence, né? A democracia é isso. Se tem um grupo que acha que é melhor para o Brasil, se um grupo de gaviões achando que é melhor para o Brasil, tem um cara como o Bolsonaro na presidência, eu lamento muito, mas o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, eu vou continuar com as minhas posições, eu acho que o que interessa para o povo, interessa para o Corinthians e interessa para Gaviões. O Corinthians é povo, Gaviões é povo, e o povo é que mais sofre, o povo é que se ferra. E não vem com essa história que política é tudo igual, que não é igual porra nenhuma. Desculpa falar, porra nenhuma. É o que eu digo, o que aconteceu desde que o Temer assumiu e depois o Bolsonaro com o país. O país afundou. Basta olhar, a não ser que a pessoa é cega, ela não consegue andar na rua e não consegue ver de onde estavam essas pessoas há 6, 7 anos atrás. Todas essas famílias que estão nas ruas, elas nasceram no asfalto? Elas nasceram embaixo dos viadutos? Provavelmente há 7 anos, 8 anos atrás, 9 anos atrás, elas tinham um emprego, elas tinham uma residência, elas tinham uma perspectiva de vida, elas moravam em algum lugar, elas tinham uma vida. Desigualdade social no Brasil sempre existiu, mas como agora existe, né, explodiu a desigualdade. Os ricos estão cada vez mais ricos e tem uma legião de pessoas zumbis aí nas ruas andando, né? Então, tudo que interessa ao povo, e democracia interessa ao corintiano, para a gente ser respeitado no estádio, para um dia a gente ter um estádio que não esteja só com 20% dos ingressos com preço popular e 80% com ingresso de classe média e classe alta. Nós temos que mexer com isso. Foi um erro isso aí, eu acho que é um erro, né? Brutal. Nós não estamos na Europa, né? Na Europa que é o público que vai para o estádio do Barcelona, do Real Madrid. Sim, mas lá são países que a classe média é a grande maioria da população. Aqui, a grande maioria da população é pobre, né? Pertence às classes C, D e E. Né? A A e B é 10% da população, 5% da população. Então, o estádio tem que refletir o que é a sociedade. Eu sinto falta, acho Itaquera lindo, maravilhoso, mas eu sinto falta do povo, como eu sinto falta do povo no Maracanã. Veja um jogo no Maracanã pela televisão, você olha, a câmera passa, você não vê quase preto no Rio de Janeiro, né? Porque o ingresso a 120 pau, 150, 200, cadê o povo? Cadê aquele povão da geral? É um crime que fizeram com o futebol brasileiro. Então, eu acho assim, a Gaviões, o que ela passou nesses últimos tempos, apoiando a vinda do Cuca, essa coisa do grito homofóbico, vamos Corinthians, dessas bichas, mudou, não temos o que falar mais. Antigamente a gente falava bicha mesmo, né? Mas a sociedade tem que evoluir, né? E nós, infelizmente, aqui no Brasil, e a Gaviões se enquadra também nisso, nós estamos evoluindo, nós estamos andando para trás, né? O país, às vezes me angustia um pouco. Eu me lembro de 68, no auge da ditadura, eu vejo
o que era a música, o que eram os intelectuais, o que era o povo brasileiro na época, todos nós queríamos uma liberdade, tinha uma vontade de democracia, e hoje eu vejo que uma parte ponderável da população, não sei se é metade ainda, mas se não é metade, é 30%, 40% da população quer morte, quer ditadura, quer militar, quer mais Pazuellos no nosso governo, mais Bolsonaro no nosso governo. É triste, é muito triste para a gente que é mais velho, que viveu uma ditadura e sabe o que é, né? É como ter alemães pedindo de volta o nazismo, ou italianos pedindo de volta o fascismo. Então, é um retrocesso que não está ocorrendo só no Brasil, em outros países também. É muito triste que isso ocorra. Ô Chico, eu sempre imaginei que o Corinthians e a sua torcida deveria ser progressista, né? Nós sempre estarmos à frente de outros torcedores e outros clubes. Aí o Geraldo está citando, né, que a torcida é muito despolitizada, mas não só a torcida, mas o próprio brasileiro hoje em dia, né? A gente ficou muito aquém aí de tentar se politizar. E aí eu fico pensando o seguinte, ô Chico, o que a gente poderia fazer, né? Não sei se tem uma fórmula, né? Da gente resgatar isso, essa política, esse senso político nas torcidas organizadas, porque o que a gente vê muito é uma torcida despolitizada, uma torcida que é recriminada com fake news de violência e tudo mais, e torcida única, e a gente parece que acaba não tendo forças para responder, né, contra tudo isso. Parece que a gente acaba fazendo tudo realmente para eles apoiarem mais ainda, né? Que torcida organizada que nem tem jornalista que chama torcida organizada de facção, né? Então, assim, a que ponto chegamos, né? E também, além de a gente não ter essa torcida politizada e não ter essa torcida progressista, o que está acontecendo no Corinthians também é esse afastamento do povo nas arenas. Hoje em dia a gente fala tanto do futebol moderno, né? Clubes virando SAF, a gente vê muito torcedor do Corinthians achando que a solução dos problemas é a SAF. Então, quando você vê o conjunto de tudo isso, você vê o quanto o torcedor corintiano está afastado das nossas origens, realmente, né? Como é que seria? Como é que a gente tem que começar a mudar a filosofia dessa torcida, dessa massa, trazer a massa de volta para a gente? Na verdade, o problema não é com a torcida do Corinthians, é com o Brasil, né? É o Brasil. Nós somos um reflexo do que é o Brasil, da onde saem os torcedores corintianos, da onde saem os torcedores da Gaviões, da Mancha, da Macabra, da Camisa 12, de um país chamado Brasil. Né, das periferias, dos bairros de classe média. É um problema, é um momento que nós estamos vivendo de atraso cultural, de informação. Tudo isso é informação. O que ocorreu nos últimos anos? Durante os anos dos governos mais progressistas do Brasil, mais à esquerda, que levaram o Brasil a uma situação muito melhor do que está vivendo hoje. O país, não há dúvida que ao final dos 8 anos do governo Lula, o país tinha acordado, você não via gente miserável na rua, tinha emprego, para o poder aquisitivo, as pessoas comprando televisão, comprando carro, viajando. O país era muito melhor, mas a imprensa demonizou a esquerda, teve a Operação Lava Jato, Sérgio Moro, aquela coisa. Então, se demonizou a esquerda como se demonizava as torcidas organizadas. Isso ficou na cabeça do povo, foi martelado todo dia, o Jornal Nacional com aquele duto da Petrobras jogando dinheiro. Né? Na época que o PT roubava a Petrobras, a gasolina custava R$ 2,50 o litro. Aí o Bolsonaro entrou, não roubava a Petrobras, a gasolina foi a 8 pau. Isso não tem lógica, né? No tempo que o PT roubava, a geladeira do povo estava cheia. Né? Agora, no tempo que não se roubava, entre aspas, que não se roubava, é uma gozação que eu estou fazendo. A geladeira do pobre ficou vazia, o pobre perdeu o emprego. Quer dizer, então, foi um ataque violento da informação, da mídia tradicional, dos jornais, dos rádios, da televisão, da Globo, da Bandeirantes, contra a esquerda, porque o medo, né? Porque, na verdade, é o seguinte, das últimas 6 eleições presidenciais, o PT ganhou 5, né? 2 com Lula, 2 com a Dilma e agora com o Lula outra vez. Eles ganharam uma vez só.
sabe? O sentimento deles é quando a gente ficou 17 anos na fila, quando a gente não ganhava título, 20 e tantos anos na fila. Então, eles precisavam derrubar esse governo. Então, teve um golpe contra ele. Quando se descobriu o petróleo no pré-sal, o Brasil estava explodindo, o Brasil ia se tornou a sexta maior economia do mundo, o Brasil estava incomodando os americanos, as empreiteiras americanas fazendo aeroporto de Miami, porto não sei aonde, metrô não sei aonde. Quer dizer, o Brasil estava num crescimento e precisava derrubar isso, né? O interesse dos americanos, e a elite brasileira sempre foi escravocrata, incomodava para a elite ver o pobre, o sujeito de classe baixa tomando avião, né? Falava, hoje o aeroporto parece uma rodoviária, né? Pobre viajando, indo para a Argentina, comprando carro novo, imagina, a elite brasileira sempre foi acostumada com a Casa Grande, com a senzala. Hoje ela está feliz. O povo voltou para a senzala, então ela está feliz. Então, aí o que aconteceu? Se formou uma massa de pensamento, que tudo isso vem, eu trabalho em comunicação, eu trabalhei na Veja, na Globo, na Folha, na Bandeirantes, na Record, fiz publicidade, marketing político anos da vida. Eu sei como é que se forma a opinião pública. A opinião pública foi sendo formada anti-PT, anti-MST, anti-sindicato, anti-torcida organizada, aquilo que eu falo, tudo que é organizado, foi tudo era o mal. E aí vieram as malditas redes sociais, que puseram uma baita lente de aumento sobre isso com as fake news. E aí chegaram também as igrejas, não as igrejas evangélicas tradicionais, a batista, a presbiteriana, vieram essas novas igrejas, né, que na verdade são pequenas igrejas de grandes negócios, né, os Edir Macedo da vida, os Valdomiro, que ocuparam o espaço que a igreja católica tinha nas periferias, quando havia uma consciência, né, a teologia da libertação, que o povo unido é que poderia se melhorar a sua vida, veio uma ideia de que cada um tem que procurar você vai nessas igrejas, na televisão, você vê isso, é a sua solução individual. Eu tenho que dar uma grana para Deus, entre aspas, o Deus é o Edir Macedo, é o Valdomiro, ou é o outro. Né? Se eu der uma grana, ele vai melhorar a minha vida. É a minha vida, da minha família, é do meu, não tem o coletivo. Então, isso tudo fez com que o pensamento brasileiro desse uma retrocedida, um conservadorismo, não é um fenômeno só que está acontecendo aqui. Eu vou voltar a essa coisa de... Então, é difícil a gente falar, como é que a gente faz isso na torcida organizada, né? Aliás, a Gaviões foi muito progressista nos últimos anos, né? Fomos a Paulista para enfrentar a turma que pedia a ditadura, a volta da ditadura militar lá na Fiesp. Uma parcela, né, dos Gaviões, né? Gaviões, uma parcela ainda tem essa consciência, né? Então, tem uma meninada com uma consciência muito grande lá dentro, entendeu? E nas outras torcidas também. Agora, o Brasil está assim, você tem, hoje, a grosso modo, você tem 30% de ultra-radicais de direita, a gente pode, infelizmente, chamar de fascista, que acho que tem que matar, o negócio tudo na bala, é tiro, é militar. Você tem, outro lado, 30% muito progressista, né, que tem um pensamento avançado e tal, e você tem esses... aí você tem 40% no meio, que fica uma hora vai para um lado, uma hora vai para o outro. Agora, ganhamos uma eleição, tiramos o Bolsonaro, parece que o país vai andar para frente, mas tem uma resistência enorme, né, desse conservadorismo, dessa coisa, né, também contra essa coisa, agora tudo é feminismo, tudo é mulher, tudo é gay, tudo... Então é um processo de país. Você pode imaginar, a gente falar, como é que os alemães, um povo tão culto, né, os italianos, um povo tão culto, embarcaram no fascismo e no nazismo na década de 30, 40, né? Porque a comunicação, são momentos que a gente está vivendo. Então, eu não tenho muita esperança que vai haver uma mudança a curto prazo aqui, não, entendeu? É muito difícil. Aqui o máximo que pode acontecer é o governo Lula conseguir se livrar das amarras aí do Congresso, do Banco Central, e conseguir fazer o país progredir. Foi difícil. Fazer o país progredir, as pessoas viverem melhor, fazer, puxa, realmente,
Agora a vida da gente está melhorando, a gasolina está baixando de preço, o preço da comida está melhor no supermercado, na feira livre, o bujão de gás diminuiu, eu consegui arrumar um empreguinho, voltei a ter carteira assinada. É isso. Teve um projeto para deixar os ricos mais ricos e para fazer o país voltar a ser uma casa grande e uma senzala. Foi o que ocorreu. Isso penetrou nas torcidas organizadas também, porque elas fazem parte do povo. Elas se informam do mesmo jeito que o povo se informa. Então é difícil, Nalu, até para mim, que sou lá da Gaviões, falando, vamos lá, vamos conscientizar as pessoas. Não tem que conscientizar as pessoas. Eles têm que tomar consciência disso, cada um individualmente, cada brasileiro. E é uma luta que não termina, né? Eu sou muito como a Luiza Erundina fala, né? Eu admiro muito ela, e ela diz, a luta não é para uma vida só, né? Tem momentos que eu tenho muita desilusão. Eu, quando vejo a Gaviões como está hoje, o povo está falando, puta, desisto de tudo, não quero saber de mais nada. Mas tem que entender que isso não é de uma vida só, né? A história é um baita de um processo. Uma hora vai para cima, uma hora vai para baixo. Lamento muito, me angustia, né? Eu não vi ontem, aquela hora do jogo, o juiz falando para parar, o pessoal, a hora que ele mandava parar, saiu o aviso, não gritos homofóbicos, a torcida gritava mais ainda. Né? Mais alto. Então é uma tristeza, mas é uma tristeza, é uma realidade. Agora, tem uma parte da sociedade que está muito progressista, acho bom. Então vai ter um jogo ali, né? Entre os dois, 30% do lado, 30% do outro, para esses 40%, quem vai convencer esses 40% que é melhor ir para um lado ou ir para o outro? Essa é a discussão que nós temos no Brasil hoje. Nós já fizemos uma vez isso, né? O Lula saiu com a aprovação de 90% quase. O país melhorou. Vou te fazer duas perguntas, porque você é um homem de comunicação, é a nossa admiração por você. Vou te fazer duas perguntas. Qual o papel da comunicação no desenvolvimento de uma identidade corintiana? E eu vou emendar com outra pergunta. Nós temos hoje um governo progressista, popular e inclusivo. De que forma a existência de um governo, como o governo Lula agora, pode contribuir para o Corinthians retomar a sua trajetória de clube social e de massas? E você, como homem de comunicação, é possível o desenvolvimento de uma entidade corintiana? Eu acho que o Corinthians tem uma tradição de democracia, né? Mas, infelizmente, a gente vê figuras lá no Corinthians, dentro do conselho, vocês veem melhor do que eu, tomam posições absolutamente retrógradas, fascistas. Tem aqui dois que já representaram o Conselho de Ética contra um senhor lá. É difícil. E mesmo dentro da torcida organizada, dentro do clube, né? Claro que eu acho, a comunicação tem um papel importantíssimo. Basta ver o que foi a democracia corintiana naquele tempo do Valdemar Pires, do Adilson Monteiro Alves, do Sócrates, do Casagrande, do Vladimir, do Zenon, do Mário Travaglini como técnico, né? Você vê que momento que a gente vivia, né? Naquele momento o país inteiro queria democracia. Estavam cansados da ditadura, não aguentava mais os militares do poder, né? O país andando para trás. Então, o Corinthians foi ele transformou aquele desejo de todos nós numa coisa popular, explodiu aquele desejo com o nome Democracia Corintiana, perder ou ganhar sempre com democracia. Foi muito bom isso que ocorreu, né? Hoje eu vejo, por exemplo, muito triste o que está acontecendo hoje com a diretoria do Corinthians, né? Com diversos erros, falta de planejamento. Isso destrói o que poderia ter de progressista dentro do clube, né? Porque, teoricamente, claro, a gente vê candidatura, teoricamente, o Duílio, o filho do Adilson, ele é mais progressista, tem o coisa dos respeito às minas, sempre uma conversa sobre democracia, mas o desempenho do time, os erros, na verdade não é o time, os erros que a diretoria cometeu, tem cometido na atual gestão, né, na direção do futebol, vão contaminar isso, vão abrir espaço até para gente mais conservadora entrar dentro do futebol, né, lá no Corinthians, né? E acho que a gente devia aproveitar um momento de progressismo no Brasil, né, por menor que ele seja ainda, porque a dificuldade é muito grande, né, mas a gente poder avançar nisso, né? O futebol, eu fui setorista do Corinthians na época da democracia corintiana, eu convivi era setorista da Folha, eu trabalhava no esporte da Folha e cobri o Corinthians, conheci muito bem. E eu via quanto a imprensa esportiva é conservadora, não gostava, a grande maioria da imprensa esportiva não gostava da democracia corintiana.
né? E ela só vingou porque o time jogava bem. Nós ganhamos 2 títulos seguidos, fomos bicampeões paulistas, 2 vezes 2 finais com o São Paulo no Morumbi, ganhamos. Aí o time era muito bom, então aquilo ajudava, né? Agora é um momento ruim, porque o time está indo mal, o clube está indo mal, a diretoria está indo mal. Não sei do que isso pode estar. Eu realmente não tenho muita familiaridade com a política interna dentro do Corinthians. Já não estou nem com a política interna dentro da Gaviões, quanto menos dentro do Corinthians, né? Mas eu tenho medo um pouco do que pode ocorrer aí dentro do Corinthians, porque a atual diretoria está indo muito mal, o povão já não apoia mais, entendeu? Essa história, apesar da história do Cuca apoiou, foi um baita erro também ter apoio. Essa vinda do Cuca foi um baita erro, né? Claro, bom, mas o Cuca já treinou o Palmeiras, o Atlético de Pará, o Atlético Mineiro, o São Paulo, ninguém fala. Mas o Corinthians é Corinthians, tudo que acontece no Corinthians tem uma outra dimensão. Basta ver o negócio de ontem, né? O cara, o Rafinha empurrou o jogador. Não foi, o Corinthians vai roubar, o Corinthians roubou, o Milton Neves fala, o Corinthians, o apito amigo, é isso aí, o Corinthians tem uma dimensão, né? Como você imagina se fosse a nossa falecida dona Marisa, que fosse receber joias de 16 ou de 5 milhões da Arábia Saudita, Nossa, que o Lula tivesse comprado, a família do Lula tivesse comprado 151 imóveis, 107 imóveis, sendo 51 com dinheiro vivo. O que teria acontecido, né? Se o irmão do assessor direto dele tivesse uma casa em Miami de 8 milhões e meio, se o filho do Lula tivesse comprado uma mansão em Brasília de 6 milhões. Então, tudo no PT, tudo tem uma dimensão maior e tudo no Corinthians tem uma dimensão maior. A gente tem que ter consciência disso. Para o bem ou para o mal, né? É verdade, é verdade. Então, você veja, você é um homem de comunicação, que eu respeito muito, Chico. Eu gosto muito de você, do seu trabalho, e eu tenho admiração por você também por causa da Gaviões. Eu vi você num videozinho super jovem, entrevistando o Metalúrgico na rua, num joguinho de futebol de várzea. Esse jovenzinho que estava lá, se entrevistou, hoje, seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é aquele repórter novinho, é o nosso grande amigo Chico Malfitani. Malfitani, você veja bem, os erros de comunicação. O Lula fez um governo, Lula e Dilma, né? Os 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores e de partidos aliados, fez um governo e sai com uma aprovação, o Lula sai com uma aprovação recorde, né? De ótimo, bom e regular, chegava a quase 90%. Era 80 e poucos por cento. De ótimo e bom, era também muito grande. 87% de ótimo e bom. No entanto, rapidamente, isso se deteriorou. Nós erramos muito na comunicação, eu acho, né? A gente não politizou as questões, né? Então, por isso que eu te fiz toda essa introdução, para dizer o seguinte: como que você avalia até agora o trabalho do Paulo Pimenta na condução da comunicação do governo Lula? Qual o balanço que você faz agora da política de comunicação do governo Lula? Ojeda, eu não quero personalizar nada. O que eu quero dizer é o seguinte: a esquerda é muito ruim com comunicação. Ela não entende a força da comunicação. A direita faz quase nada e vende que fez tudo. A esquerda faz muito e vende muito pouco. Eu entendo que a esquerda tem um preconceito com comunicação, porque vê como a comunicação manipulada. Mas, gente, se você... Para os esquerdistas, eu costumo dizer, eu não sei se a galinha é de esquerda ou de direita, mas que ela faz comunicação bem, ela faz quando ela bota o ovo, ela cacareja. Se ela não cacarejar, o granjeiro não vai saber que o ovo, ela botou o ovo. É básico, se você não contar, se as pessoas não sabem. Então, quantas campanhas de esquerda eu já fiz na vida, desde a Suplicy em 85, Luiz Erundina em 88, quando ganhamos a eleição, e aí até a última do Boulos, agora, recente, no ano, fiz a campanha do Boulos, fui coordenador da área de comunicação dele lá, da parte de televisão, né? Então, a esquerda tem uma dificuldade de entender a força da comunicação, né? Como é que é uma questão técnica, né? A pergunta que eu faço, qual é o publicitário que está no governo do PT? Você conhece? Não, sinceramente não. Também não conheço. Qualquer empresa com 50 funcionários tem um departamento de marketing.
Nós vivemos numa sociedade capitalista, gostando ou não, né, de comunicação de massa. Hoje que tem, ainda que tem... Aí tem aqueles dogmas da esquerda, agora é só rede social, aí esquece televisão. Esquece televisão, o Pantanal explode, né, de audiência, o Big Brother, o povão... gente, olha, a esquerda erra muito na comunicação. A direita tomou o poder nesse país, não falando que ia implantar o teto de gastos, nem que ia implantar a reforma da Previdência, nem que ia implantar a reforma trabalhista, nem que ia privatizar o pré-sal. Ela ia para a rua lutando contra a corrupção. Ela usou a palavra corrupção publicitariamente para derrubar um governo. Vestiu a carapuça da corrupção só nos governos petistas e foi por aí, entendeu? Então, eles entendem a força da comunicação. Que é o exemplo do governo Bolsonaro. Eu acabei de falar. O que fez o governo Bolsonaro pelo país nos últimos 4 anos? Nada. E mesmo assim, metade da população apoiava o Bolsonaro. Ele é um fenômeno de comunicação. Ele estava lá, ele estava no YouTube, né? Ele tinha um canal dele do YouTube todo dia, falando. Mas não é só... Mas tem estratégia, tem decisão. Como vamos trabalhar? E nós não temos estratégia, não temos decisão. A gente atira de chumbinho grosso, atira para todos os lados ao mesmo tempo. Não tem um foco. Que governo... Isso, gente, eu fui do governo Erundina, cometi meus erros, fui de outros governos de esquerda. Bom. Pergunta para mim o que eu fiz como trabalho profissional, como consultor gratuito nos governos, 8 anos do governo Lula e nos 6 anos do governo Dilma. Nada. O que eu estou fazendo agora? Nada. Eles não me chamam para nada. Acho que não precisa. Nem eu. Não precisa ser eu. Tem que ter um publicitário, a gente precisa ter estratégia, precisa ter discussão, é difícil entender. A esquerda é ruim de comunicação. A esquerda é boa de governo e ruim de comunicação. A direita é boa de comunicação e ruim de governo. O governo Bolsonaro foi um desastre para o país e quase 50% da população apoiou o governo Bolsonaro. No quê? O quê? No aumento de miserável na rua? No desemprego? Na gasolina sair de 2,50 para 8 pau? No bujão de gás sair de 35 para 130? Que eles quase ganharam a eleição. Então, isso é um fenômeno de comunicação. O governo Dilma, mulher que eu respeito muito, uma heroína brasileira, mas em termos de comunicação, foi um desastre total. Nós perdemos a batalha da Copa do Mundo no país do futebol. O brasileiro virou contra a Copa. Aqui no futebol, era contra os... Alguém fala agora que os estádios, os estádios, Elefante Branco, todos os estádios da Copa estão lotados, até o de Cuiabá, lotado até hoje, né? Quer dizer, se vendeu aquela ideia que ou fazemos hospitais ou fazemos estádios da Copa. Queremos saúde padrão FIFA. Precisou o dono da Folha de São Paulo, Otávio Frias Filho, pedir para que a Folha de São Paulo fizesse uma matéria para comparar o gasto com os estádios da Copa com o orçamento da saúde. E, pasmem, o orçamento da saúde era de 100 bilhões de reais no governo Dilma naquele ano e se gastou 8 bilhões para se fazer os estádios. Não tinha não era ou uma coisa ou outra. Era muito pequeno o gasto com a Copa. Eu fui assistir Copas em vários países do mundo. Em vários países do mundo já existiam estádios bacanas, legais, nas cidades sedes, e se construíram novos estádios. Isso no mundo inteiro foi assim. A imprensa dizia que o Brasil ia ser um fracasso dentro da Copa, não no campo, fora do campo, né? A gente ia passar vergonha com os turistas, a infraestrutura, e dentro do campo nós íamos arrasar. Foi exatamente o contrário, né? Nós tomamos de 7-1 dentro do campo, e fora do campo foi um sucesso total e absoluto. E nunca a imprensa fez sua autocrítica. A imprensa nunca fez sua autocrítica por apoiar um traidor do Brasil, um sujeito da pior categoria possível, que chama-se Sérgio Moro, um juiz que chama a mulher de cônjuge. Não sei como é que passou no concurso para ser juiz. Um cara que traiu o Brasil, destruiu a indústria naval brasileira, destruiu a construção pesada, milhões de empregos foram perdidos e foi receber dinheiro lá nos Estados Unidos depois, virou Bolsonaro depois, traiu o Bolsonaro também, e a imprensa nunca fez uma autocrítica. Outro dia a Folha de São Paulo publicou
o Alexandre de Moraes está adotando as práticas de Sérgio Moro. Eu pensei aqui comigo como leitor, ela está achando boa ou está achando ruim? Se ela está achando ruim, ela precisava primeiro dizer, opa, erramos com o Sérgio Moro. Esse cara não era o justiceiro do Brasil, era o traidor do Brasil, era o calabar do Brasil, ele vendeu o Brasil. Ele, o Dallagnol, esses caras todos, investem dinheiro em imóveis. O Dallagnol é um cara de um nível baixíssimo, o sujeito que é promotor de justiça e compra 2 casas, 2 apartamentos, do Minha Casa Minha Vida para investimento, que é uma casa subsidiada para quem... E foi o que ele fez. Os primeiros imóveis que ele comprou foram 2 casas do Minha Casa Minha Vida para investimento. Isso já mostra o caráter do sujeito. E ele posa de pregador evangélico, aquela carinha branca dele lá. Eles conversavam entre eles, chamavam dinheiro de quilo. Aqui dá para ganhar uns 30 quilos, ganhar uns 30 mil. Baixíssimo nível. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a direita trabalha muito bem a comunicação, e a esquerda não trabalha bem a comunicação. Isso é histórico, né? Não é à toa que se a esquerda não acha importante fazer publicidade, devia olhar o que aconteceu na União Soviética, em Cuba, na China, quando a esquerda tomou, né, a esquerda, digamos, ditatorial toma o poder. A primeira coisa que ela faz é espalhar outdoor da cidade inteira, fazer propaganda. Então, usa a propaganda a seu favor. Então, isso é uma coisa histórica. É uma coisa histórica. Aqui, a esquerda só pensa na comunicação na época da campanha eleitoral. Aí precisa ganhar a eleição, faz os programinhas legais de televisão. Mesmo assim, para alguns falta o foco, né? Por exemplo, na última eleição presidencial, eu achei um absurdo a gente não ter usado um pouco do nosso tempo para dizer que quem era o ladrão era o senhor Sérgio Moro. Sérgio Moro era o juiz ladrão. Era uma linguagem popular, o povo entende. Por que ele era o juiz ladrão? Porque ele tomou partido. Ele, antes do jogo, ele se reuniu com um adversário, com um dos times, se reuniu com os diretores, com o técnico de futebol, deu pênaltis a favor do time que não foram pênaltis. Tinha que ter uma analogia com isso. O Lula saiu ainda para uma parcela da população como o ladrão, e nunca ninguém descobre o que ele roubou, né? Cadê o que ele roubou? Cadê o que ele roubou? Cadê a casa? Cadê a conta no exterior? Cadê o... Tá bom, roubou. Eu falo, tá bom, então me mostra. O que ele roubou? Fala para mim. O apartamento foi o sítio de Atibaia? Foi o pedalinho, né? Quer dizer que quando você tem alguma coisa sua na casa, num sítio de alguém, o sítio é seu. O Bolsonaro guardava joias dele na fazenda do Nelson Piquet. Então, o Bolsonaro era dono da fazenda do Nelson Piquet. Então, se tinha um pedalinho dos netos do Lula na fazenda, no sítio lá do filho do Jacob Ittar, então o sítio era do Lula. Então, a gente perdeu a batalha da Copa do Mundo aqui, entendeu? Eu achei muito ruim a comunicação, e o governo Bolsonaro é o exemplo crasso de que, como um cara que não fez nada pelo país, destruiu o país, em todas as áreas, tem apoio de metade da população. Vendeu essa história, sou contra a corrupção, acabou a mamata, porra, acabou a mamata, meu. A mamata é que começou. Um sujeito que, segundo o Ciro Gomes, que era deputado junto com ele, o senhor Bolsonaro, o Ciro Gomes mostrou as notas fiscais, ele fraudava nota de posto de gasolina, botava o número 1 na frente do 100 para dizer que gastou R$1.100 para tungar uma grana do povo brasileiro, dizendo que gastou mais gasolina. Se a gasolina que ele gastou dava para dar 10 voltas ao mundo de carro. Entendeu? O sujeito que fazia isso virou presidente da República e é chamado de mito. Isso é um fenômeno de comunicação, como foi o Mussolini, como foi o Hitler, né? Então, isso é erro da esquerda que não sabe entender, não entende como fazer comunicação da maneira mais correta possível. Então, não é uma crítica ao Paulo Pimenta, nem a SECOM, no Ministério das Comunicações está com um tal de Juscelino, que eu não sei quem é, né? Não é essa nem a Erundina, nem ao Suplicy, nem aos governos de esquerda, é uma coisa geral da esquerda. O que eu notei, assim, na esquerda, quando a gente vai discutir coisas, tem coisas que eu falo e simplesmente as pessoas não entendem, elas não registram aquilo, não acham isso importante, elas não entendem, né? Eu que fiz campanha para diversas pessoas, né? Quando eu fiz eventualmente uma campanha para alguém mais à direita, nossa, como eles entendiam a comunicação, como eles entendiam o especialista no caso, entendeu? Eles ouviam o especialista. E a esquerda, não somos todos especialistas em comunicação na esquerda e fazemos uma comunicação muito mal feita como um todo, entendeu? Por isso que são 40 anos de experiência que eu tenho. Infelizmente, essa é a realidade.
Tem um blogueiro que eu acompanho, desculpe, Ana Lu, ele você virou de lado aí. Ele virou a câmera, amor. Virou a câmera. Você virou o celular aí. Mas deixa eu falar, eu estou indignado com essa história. Desculpe, Ana Lu, estou te atropelando aí, mas é que assim, tem um blogueiro que eu conheço, que eu sigo, que chama Tiago dos Reis. É um menino jovem, não chega a ter 30 anos, acho que se tiver, está por aí, e ele fala exatamente isso que o Chico falou, né? Outro dia, um desqualificado de um deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro foi para o pinga-fogo do Congresso, não sei se quem conhece bem o Congresso, tem lá cada um tem 3 minutos no pinga-fogo, né? Fala qualquer coisa. E ele falou que chamou o ministro do Supremo, o careca corintiano, esqueço o nome dele toda hora, meu Deus, estou ficando velho demais, o Alexandre de Moraes, chamou de ladrão, assim, falou assim, coisa absurda. Ele tira dinheiro da população para dar para o Venezuela matar gente. Claro que no dia seguinte ele vai lá e fala: olha, ontem que eu estava nervoso e não sei o quê. Mas aquele vídeo que ele fez, a direita pega aquilo, faz 10 cortes naquilo, mete em tudo quanto é lugar, já a tia do WhatsApp já recebe. Eles sabem fazer isso, querido. Me dá desespero que a gente não faça isso. E quando alguém faz, é até visto com uma certa desconfiança, como esse menino, esse Tiago dos Reis. Né? Quando alguém faz esse tipo de coisa, temos que usar essas armas, temos que usar armas da comunicação. Senão nós estamos ferrados. Vamos estar ferrados daqui a 3 anos e meio. Os caras vão lançar de novo um cara de direita com todo esse... Eles vão tentar de toda forma sabotar o governo Lula. E a gente perde essa batalha. Tem uma coisa também. Na verdade, Ojeda, isso é uma coisa histórica, né? Tem um velhinho alemão que já morreu faz tempo, faz uns 2 séculos, um tal de Karl Marx, que dizia Carlos, o seguinte... Meu xará, o Carlos Xará, meu xará. As ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. E naquela época não tinha TV Globo nem rede social, né? O que ele queria dizer com isso? Que as ideias que dominam uma população, uma época, são as ideias daqueles que são da elite. Então, isso faz um pobre, né, uma pessoa de classe média baixa, defender os interesses, o Banco Central independente, as privatizações, o capitalismo, né? O capitalismo te dá todo o direito de você ter tudo, mas só não consegue nada, né? E você defende aquilo como isso é histórico, é a luta constante que você tem entre você ter consciência de classe, consciência do teu papel na sociedade e o que é a elite que usufrui disso, não só no Brasil, era na Alemanha da época do Karl Marx, como é nos Estados Unidos, como também se tornou depois na Rússia, da União Soviética. Isso é uma luta constante do ser humano, né? Se o ser humano tivesse consciência realmente da sua força e de quem realmente trabalha e toca os países para frente, o mundo ia ser diferente, né? Mas não tem fórmula mágica. Se eu tivesse essa fórmula mágica, eu já estaria trabalhando numa puta agência aí que atendia a Coca-Cola, o McDonald's, a Hyundai. Não tem mágica. Eu faz 40 anos que eu tento descobrir essa fórmula e não acho. No máximo que eu consigo fazer os programinhas no horário eleitoral, mexer um pouco a cabeça das pessoas, né? E tá difícil para você enfrentar aí os Edir Macedos da vida e os Malafaia e os Nicolas de peruca lá no Congresso, né? Os Magno Malta, tá difícil, a família Bolsonaro, tá difícil. Mas vamos lá, vamos em frente, né? Independente de qualquer coisa, eu costumo dizer que o Brasil parece a Imigrantes em volta de feriado. Quando você entra na Imigrantes, na subida da serra, parece que está tudo parado, não parece? Mas está subindo, vai devagarzinho, vai subindo. O país é muito rico, né? Tem tudo. A gente sempre acha que, puta, agora não... Mas o país é rico pra cacete, o povo é muito trabalhador, o povo é... E, bem ou mal, passamos por uma fase muito difícil, né? Não vamos esquecer que das últimas 6 eleições presidenciais, a esquerda ganhou 5. E só não ganhou as 6 porque deixaram o Lula preso injustamente. Não teria ganho todas. Então, uma parte ponderável da população brasileira sempre aposta
numa melhor distribuição de renda, que é o problema do Brasil, né? Qual é o problema do Brasil? O problema é a corrupção? Não, o problema não é a corrupção. O problema do Brasil é a desigualdade social. Esse é o principal problema do Brasil, a vergonha que é no Brasil. Né? Aí a classe média, a classe alta viaja, vai para Portugal. Nossa, Portugal maravilhoso. Né? Não tem ladrão na rua, escola pública, bonito, saúde pública. Ué, mas não quer que tenha no Brasil escola pública e saúde pública boa, de qualidade. Como é que você faz escola pública de qualidade, saúde pública com dinheiro? Né? Não com metade do orçamento pagando juros para os banqueiros, que, porra, é um negócio absurdo. Então, é 14% de juros ao ano. Quem que vai pagar isso? É o governo brasileiro, daqui a um ano, daqui a 2 anos. E quem paga o imposto? Como é que o governo brasileiro arruma esse dinheiro? Com os impostos que a gente paga. E é com os impostos dos ricos? Não. Com o imposto que o pobre paga na gasolina, no leite, no pão, embutido em tudo. Nós estamos pagando. Então, o pobre financia o rico no Brasil. Aqui é o Robin Hood e as avessas, meu amigo. Aqui tira dos pobres para dar para os ricos. Né? E se um dia o pobre tiver consciência disso, né? Se as ideias dominantes de uma época não prevalecerem sobre os dominados, né? Isso aqui tem uma revolução no dia seguinte. Né? Por isso, tanto medo do MST, das torcidas organizadas. Né? Tem que ter medo, né? Tem que ter muito medo mesmo. Né? Se um dia o torcedor tiver consciência de que ele é que paga o salário dos jogadores, a riqueza do Corinthians são os 30 milhões de loucos, né? Tem grandes contratos publicitários, porque existem os 30 milhões de loucos por trás disso, né? É nós que somos o Corinthians, né? Não é o dirigente, não é... É isso aí. Ô, Chico, a gente precisa terminar logo, mas eu preciso fazer uma perguntinha aqui, que deixamos de lado, eu vou perguntar para a gente finalizar. Antes de mais nada, a primeira pergunta é o que você acha do fiel torcedor tá votando, né? Que isso daí é uma coisa que a gente sempre fala, de votar para presidente, conselheiro, é uma luta que muita gente lá no conselho, a gente luta para que um dia o fiel torcedor possa votar. E parece que está tendo já articulações dos próprios Gaviões de estar montando uma chapa ali também com algumas pessoas dos Gaviões para conseguir entrar no Conselho do Corinthians, né, que já seria uma forma da torcida começar a entrar na política do time. Outra coisa também, além dessa do fiel torcedor e da posição dos Gaviões, de começar a participar mais da política do clube, eu queria saber o seguinte, na tua opinião, né, como homem de marketing corintiano, o que você acha da gente poder um dia realizar uma pesquisa sobre o perfil da torcida do Corinthians, social, econômica, política e cultural, tomando como base geográfica a Zona Leste e a Grande São Paulo, para a gente definir um pouco mais em volta ali da Arena Corinthians? Eu acho assim, quanto mais, primeira parte da pergunta sobre o fiel torcedor, quanto mais você ampliar o número de eleitores, de pessoas que podem decidir o futuro do Corinthians, melhor. Não sei, né, o ideal é que a torcida corintiana pudesse votar como corintiana pudesse votar em quem eu quero para ser presidente do clube. Né? Mas se o fiel torcedor, que vai representar uma parte da torcida, porque, por exemplo, muita gente do povão não tem acesso ao fiel torcedor. O perfil é muito diferente, né? O sujeito mal tem tempo de conseguir sobreviver, trabalhar. Acho que ele deu uma travada. Não, mas já melhora, porque ele já aconteceu outras vezes. Ele falou que está com internet ruim, né? É o seguinte, eu conselho, eu cabiei agora. Vou aproveitar que ele deu uma travada, eu vou dar um recado aqui para o pessoal que está nos assistindo. Quinta-feira agora, a gente tem uma nova entrevista também, aqui no programa Futebol e Política. A gente vai estar entrevistando dia 18, nesse mesmo horário, às 20 horas, a Daiane dos Santos, do canal 247, que é jornalista. Então, dia 18, quinta-feira, às 20 horas, fica aqui ligadinho com a gente. Voltou, Chico, pode continuar. Bom, então, assim, eu acho que é claro, tudo que amplia a participação do torcedor corintiano nos destinos do Corinthians, eu sou a favor. Acho
amplia. Ainda não é o ideal, mas é um passo à frente, né? Aquilo que a gente fala, temos que ir progredindo, né? Eu acho... outra coisa, também sou a favor de pesquisa. Eu acho que quanto mais a gente conhecer o perfil do torcedor corintiano, melhor. Isso só agrega. Quanto mais informação. Informação é tudo, informação é poder. Né? Quanto mais informação você tiver, você melhor pode definir suas estratégias de comunicação, você pode entender como você pode atender os anseios daquela população, daquele grupo, né? E queria também aproveitar, encerrar aqui, dizendo uma coisinha importante para você, principalmente para as mulheres, né? Como há uma evolução, independente de tudo que ocorra, dos gritos homofóbicos do jogo passado. Eu, quando era garoto, 10, 11, 12, 13 anos, eu ia no Pacaembu, e quando entrava uma mulher pelo portão principal ali, com uma mulher... Era dois, né? Né? Vamos lá, vagina da Fiel. Ou AEI, essa PUTA eu já comi. Era assim que se cantava na época. Hoje é uma evolução. Claro que houve uma evolução, ainda tem problemas. Nós estamos numa sociedade... Mas a evolução foi brutal. Por mais que os conservadores, nada vai segurar essa... Estamos passando por um momento ruim, mas nós vamos andar para frente. Isso não para. Entendeu? Quer dizer, o fato de o juiz ter parado o jogo ontem, fazer aquele gesto, aparecer um negócio lá dizendo não se permite gritos homofóbicos, é um negócio inimaginável há 20 anos atrás. Mesmo que a torcida continuou gritando. Mas talvez no próximo jogo não grite mais, você discute isso, você tem consciência. Então, há uma evolução da sociedade. Ela está além do Corinthians, isso. A sociedade vai evoluir. Estamos num processo de retrocesso agora? Estamos. Mas daqui a pouco ele volta outra vez a avançar. Esse retrocesso não é para sempre. Durou 4 anos, estamos ainda sofrendo com os resquícios desses 4 anos de trevas que nós vivemos, mas vamos andar para frente. Eu acho que não é para baixar a cabeça e tudo, fudeu tudo, está tudo perdido. Não, eu às vezes tenho um momento que falo, nossa, não quero ouvir mais nada, não quero saber de nada, mas não dá. Não dá para a gente ficar à margem disso tudo e não acreditar que a sociedade pode evoluir, né? Com certeza. Até por uma questão de humanidade, né? Você tem que olhar para o outro. O mundo não é só para você, né? Você tem que olhar para o lado e ver, poxa vida, né? Vamos tentar fazer um mundinho melhor. Vai ser duro, mas a coisa tem que andar para frente, né? Com certeza. Deixa eu só fazer uma... O Antônio Edson até falou aqui, ó, esse otimismo do Chico faz um bem danado para a gente. Antônio Edson... Só fazer para mim. É o nosso maravilhoso Ganza, o Antônio Edson. Eu queria fazer agora, as pessoas que nos prestigiaram, Geraldo Carvalho, Ginaldo Vasconcelos Filho, Célia Medina, o Walter Klenk, Geraldo Carvalho de novo, e aqui o professor Plínio Labriola, teu amigo, não é? Falou, momento importante para escutar o Malfitani. O David fez uma... O David era do coletivo Democracia Corintiana, ele cita aquela frase do Wilson das Neves, o dia que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar para assistir o desfile final. Faz uma analogia com a torcida. Geraldo volta a falar, Geraldo Carvalho, Célia Medina fala que, às vezes, eu penso que o nosso governo é secreto, porque o Lula não fala em rede nacional pelo menos uma vez por semana. E o Geraldo fala em criar um manchetômetro, o Walter fala que não é preconceito, com comunicação é escrúpulo. Aí ele informa, o Geraldo informa a Célia que quem cuida da comunicação é o Paulo Pimenta, que é colorado, cholorado. O Plínio fala como você avalia o Janones, acho que não vai dar tempo de responder, Plínio, depois ele fala com você. E Geraldo Carvalho, tem um monte fala de novo aqui de um monte de coisa. O melhor exemplo da grandeza do Malfitani está no na campanha do Lula 89. Foi um show. Está te parabenizando aqui o Geraldo. E finalmente o nosso amigo aí, Plínio Labriola, é Corinthians. Essas pessoas agradecemos muito quem nos prestigia, quem assiste as lives, quem assiste depois, viu, Chico? Porque isso aqui fica ad eterno no YouTube do Comunidade dos Coletivos Corintianos Progressistas e também no YouTube do Coletivo Democracia Corintiana. Então, ele fica lá de eterno e ao longo da semana, as pessoas que não viram, a gente divulga que está lá e elas acabam assistindo. É isso aí.
Ô, Chico, para a gente terminar, primeiro eu gostaria de agradecer muito. Essa noite foi demais. Te ouvir é muito bom. Daria para fazer outros e outros programas mais e mais, viu? Toda vez que você quiser vir participar, é só nos avisar. Ojeda, obrigada, viu, pela participação. Ô, Chico, eu sempre peço no final... Espera um pouquinho só, deixa... Oi, Ojeda. Não, a gente já... eu também quero me despedir antes de ir embora. Chico, eu tenho profunda admiração por você já sabe disso. Sempre que te encontro, e nos encontramos sempre nos momentos políticos. A última vez que foi na Casa de Portugal que eu te encontrei, falamos um pouquinho. Você tem minha admiração total por manter essa coerência de gavião da Fiel e de corintiano, e de um homem politizado, um homem progressista. Eu posso dizer que é um homem de esquerda. Eu fiquei muito feliz com essa sua entrevista, esse bate-papo com a gente. Não temos essa pretensão de chamar de entrevista, e agradecer muito, em meu nome pessoal e em nome do coletivo, a sua participação no nosso programa. Muito obrigado mesmo, Chico. Olha, eu que agradeço a oportunidade que eu tive, imagine, e só dar os parabéns para vocês, que vocês são lutadores, né? No meio dessas trevas que nós vivemos aí, vocês foram lutadores, e a gente como você, que faz o barco ser tocado para frente. Se não, né? Parabéns para vocês e obrigado pela oportunidade. Chico, eu sempre peço para o convidado a terminar com aquele sonoro Vai Corinthians, da sua forma aí, Chico. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa noite a todos. E dia 18, quinta-feira, 20 horas, estamos aqui novamente com a Daiane dos Santos. Não percam. Boa noite a todos. Obrigada, Chico. Ojeda. Tchau, obrigado a você. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Pedro. Tchau. Tchau.